Claro, por favor. Muito obrigada, Bruno, por começar a gravar para nós. Sim, Então, obrigada, Bruno. Pronto, Cris, estou vendo aqui que você é o host, então tá tudo certo. ele vai por ordem alfabética, eu acho, né? Ou dentre as duas negações do Zoom, do IDEG, o Bruno escolheu uma de nós Está aleatoriamente. sendo gravado. Olha, já está sendo gravado, Cris. Nós estamos. Já está sendo gravado. Sejam Muito todos muito bem. bem-vindos, pessoal. Muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo interesse no trabalho. Estamos aqui para responder as dúvidas, as perguntas de vocês e também para falar um pouquinho. Eu acho que a essência da nossa presença aqui hoje à noite é uma dúvida central, que é como vão ficar as provas de idiomas e qual é o peso das provas de idiomas, francês ou espanhol, francês e espanhol, como é que vai ficar tudo isso? Então, nós estamos aqui para não apenas para responder as perguntas. Bom, o exercício de futurologia não é realmente o que a gente tem de mais importante a oferecer. Eu acho que nós temos realmente de mais importante a oferecer é compartilhar com vocês o que a gente conhece sobre a prova, sobre a preparação para a prova, sobre as competências que são cobradas, sobre o que você precisa para fazer uma boa prova nas condições em que ela é aplicada. E no meu caso, a Cris, além de uma colega que eu admiro muito, competentíssima, nativa, ela ainda é uma amiga e nós colaboramos muito estreitamente, porque é Sim, importante, eu acredito, especialmente em idiomas, você ter essa colaboração da visão em conjunto. Tanto a Cris como eu conhecemos o conjunto do edital, ou seja, nós sabemos muito bem o que cada um de vocês tem que fazer ao mesmo tempo, tudo aquilo que você tem que dar conta ao mesmo tempo, quais são as dificuldades de estudar quatro idiomas, três deles estrangeiros, ao mesmo tempo, não é, Cris? E qual a com certeza. dificuldade de encaixar tudo isso no CACD? Então, nós temos alguns pontos em comum que nós desenvolvemos em colaboração. Você gostaria de falar um pouco sobre eles, Cris? Não, o que eu gostaria de acrescentar é que uma das benefícios, das vantagens da gente ter essa colaboração estreita é que nós conseguimos identificar muito antes de os alunos pensarem em cometer alguns erros, nós já conseguimos trazer nós mesmas esses erros para as nossas aulas, para as nossas atividades, porque nós conseguimos perceber onde o aluno traz o francês para o espanhol e onde o aluno traz o espanhol para o francês. E por incrível que pareça, isso acontece bastante. E não é por falta de capacidade, não é por falta de atenção, Não. não é por falta de estudo, muito pelo contrário, é muito estudo, né, Mari? É muita matéria, é É. muito conteúdo, é muito estudo, e isso faz com que no calor do momento, no cansaço, no desgaste, vocês acabem trazendo ali um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de francês, um pouco de tudo, né, para a prova de vocês. E Mariana e eu tentamos trazer muito disso, né, entender. Mariana também tem um conhecimento inesgotável de inglês, então ela consegue trazer isso também para esse caldeirão que viram os idiomas, e isso nos permite identificar certos diagnósticos, certas encruzilhadas, digamos assim, problemas que nós vamos encontrando ao longo da nossa jornada. E Mariana, vou contar um segredo para vocês, gravado ou não, Mariana Lima é a pessoa mais generosa que vocês vão encontrar no caminho de vocês. Então, quando começamos a trabalhar juntas, Mariana e eu, Mariana disse para mim, não, vamos, vem cá, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona o meu curso aqui.
E isso nos permitiu, desde esse contato inicial, isso nos permitiu que nós fôssemos sentando e dizendo: olha, eu pensei em fazer isso aqui para o curso de francês. Isso funciona para espanhol? Tu acha que vai ser pertinente? Ah, não, isso não funciona para espanhol, mas acho que a gente pode fazer assim. Então, nós temos uma construção muito colaborativa dos nossos cursos, no sentido de olhar para eles e entender que, com uma exceção, né, Mari, da prova do ano passado, vocês encaravam. Nós duas, ou a nossa versão mais maldosa, né, os idiomas que nós representamos na mesma prova, no mesmo dia. Então, nós tentávamos trazer o estudo da mesma maneira para vocês, como algo que nós encarávamos juntas, pensando junto, como é que nós podíamos trazer essa experiência de estudo para vocês, de que forma que isso se refletisse, né, Mari, na prova, uma forma menos perturbadora possível dessas interferências, né? Como eu disse, eu já avisei a vocês desde o começo que ela era uma amiga muito querida, então vocês entendem aí algumas coisas que ela fala como manifestação de toda essa amizade. Mas agora, falando de uma maneira muito concreta, era muito importante que a gente tivesse esse trabalho conjunto pelo seguinte: as, o professor de idiomas que não tem a visão de conjunto para o CACD, ele, não, ele pensa, não, eu vou dar a minha matéria, eu vou dar tudo da minha matéria, e às vezes, não falar a verdade, você se vê diante de uma situação, nossa, mas eu não consigo estudar tudo isso porque eu não tenho só essa matéria para estudar. Então, nós aplicamos esse filtro. Vamos dar uma carga horária e uma carga de trabalho que seja compatível, não apenas com o fato de você ter francês e espanhol, e além do inglês e além do português, mas também com o fato de você ter o programa inteiro para estudar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitas vezes o estudo para o CACD é muito solitário, né? Você está ali, você estuda e você, com idiomas, especialmente com o francês, eu tenho plena consciência disso, mas também com o espanhol e com o inglês, você se vê naquela situação. Eu estudo tanto, eu dedico tanto tempo, eu estou aqui me esforçando, eu tenho a sensação que eu não saio do lugar. E é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho no IDEG com as turmas, porque ele permite que cada um de vocês veja que aquela dúvida que você tem, ela não é sua dúvida, ela não é a dúvida da Júlia, ela não é a dúvida da Maria Eduarda, ela não é a dúvida de uma pessoa ou de outra pessoa, ela é uma dúvida que, como aparece nos slides, eu já encontrei muitas vezes. Ela já apareceu muitas vezes, ela aparece cada ano em várias pessoas da mesma turma. Então, o trabalho aqui no IDEG permite que você veja nos espaços de debate, que são as salas de aula ou os grupos de WhatsApp, você veja, poxa, mas essa dúvida que eu tenho, outra pessoa na turma passada já teve, outra pessoa no guia de estudos que passou naquele ano fez aquele mesmo erro que eu cometi, e aí você vê que deixa de ser aquele trabalho solitário. As pessoas pensam muito no CACD como uma competição, que depois de chegar no Rio Branco vai ser essa competição de novo, mas a verdade é que com a cooperação você consegue muito mais. Uhum. E a forma como a Cris e eu trazemos a cooperação para a sala de aula é montar o nosso material com base nos erros que a gente repertoriou ao longo do tempo. A Cris está falando do tempo em que ela era uma jovenzinha, começando a ensinar espanhol para CACD. Agora ela é uma professora experiente, com vários aprovados entre os diplomatas dessa turma e das turmas anteriores. Mas mesmo, e eu já estou fazendo isso há mais tempo, mas nós duas temos isso em comum, um grande repertório de erros comuns, erros frequentes, erros induzidos em cada uma das línguas, tanto pelo português quanto pelo inglês, além dos erros que o espanhol induz no francês e vice-versa. E temos tudo isso repertoriado e trazemos nos slides de aula de todos os níveis, tanto do curso teórico, que é o básico, o extensivo, mas também repassamos esses erros nos cursos mais avançados para que eles possam ser tirados do caminho de cada um de Uhum. vocês. Tem duas Então, coisas que Mariana. Desculpe, Mari, fala, fala. fala, meu amor, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que tem duas coisas que Mariana fala que são muito importantes e que nós
estruturamos o nosso curso em relação a isso. A primeira delas, e eu aprendi isso com Mariana, e isso virou um mantra que eu divido com os alunos, que é: tu vais passar apesar dos teus erros. Mas a nossa metodologia, o tipo de trabalho que nós tentamos fazer com vocês, não é para que vocês não errem, e sim para que vocês minimizem os erros, para que vocês saibam escolher com cuidado aquilo que vocês vão colocar no papel. Porque nós já trazemos para você. Não é exercício de futurologia, né, Mari? É muita bagagem. Nós trazemos para vocês os erros antes de vocês errarem, porque nós Isso. sabemos os erros que normalmente são cometidos. E a nossa ideia é justamente começar limpando por aí, né, Mari? E outra coisa, nós também sabemos que certas coisas, sabemos que de boas intenções o inferno está cheio, e Hum. que certas coisas que parecem muito atraentes quando você está dando aula, na hora da prova, aquilo não vai funcionar. Aquilo não vai acontecer. Aquilo não vai acontecer. Tem certas palavras. Ah, eu vou fichar palavras, vou ler artigo e vou fichar as palavras. Aí você ficha a palavra. Aí você, na hora da prova, você não lembra se a palavra tem dois N's, se tem dois L's, se tem um Em acento espanhol, cada circunflexo no palavra só acento tem um agudo. acento. Pois é, francês já é mais complicado, mas também são muito, mas também tem outros problemas. Com Então, a certeza, com ideia é certeza. assim, é cortar sem dó nem piedade aquilo que vai te dar trabalho. Por Exatamente. exemplo, a palavra precisamente, em francês, précisément, tem dois acentos. Aí o que aconteceu? Essa palavra caiu na versão de 2018, tá? Podem olhar lá no guia do 2018, foi a Capivara Cética, se não me Capivara. engano. Aí você chega lá e você vê no guia das melhores respostas, o primeiro botou o primeiro acento e não botou o segundo. O segundo botou o segundo acento e não botou o primeiro. Então, o que eu faço? Eu disse, olha o précisément, esquece, tira ele da tua vida. Substitui pelo exactement, não tem acento, ou pelo justement, que não tem acento. E assim vai. Aí a gente Exatamente. trabalha com isso. Não É, adianta você, não, mas eu vou estudar, eu vou aprender. Não. Facilita a sua vida, facilita o trabalho. As condições de prova não são leves. As condições de exatamente. prova, as provas de idiomas, presta atenção, gente, elas são aplicadas na sexta-feira à tarde. Esse ano, ano passado, perdão, foram 2 finais de semana de 3 dias seguidos. Você fazia prova sexta, sábado, sexta de manhã e de tarde, sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã e de tarde. E a prova a prova de francês barra espanhol foi aplicada no domingo à tarde do segundo final de semana, Uma sendo que você maratona. já vem do TPS nessa Sim. pegada. Imagina. Então, não, a gente trabalha com essas escolhas, discriminar as escolhas para facilitar as escolhas, para na hora da prova você só ter estudado as coisas da maneira como você vai realmente ter condições de usar na prova. Aliás, Cris, falando na prova, eu queria que você comentasse como a prova diferencia os candidatos em termos de nota final, que eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo aqui. Esse ano eu não quis trazer. Esse ano Maria e eu conversamos e nós achamos que o mais assim melhor para nossa proposta dessa vez seria essa conversa mais informal, mais objetiva, mas quem me conhece há mais tempo como Mari sabe que eu tenho um fascínio quase doentio por tabelas, gráficos, né? Mari Tá já bom, sabe. Cris, tá bom. Cris, aí ela tá, assim, é muito contra os princípios dela fazer isso sem tabelas. Mas, Cris, não precisa você fazer Exatamente. uma justificativa em 5 vias de por que não tem tabela hoje. Só Tá, fala, tá vai. bom. E eu costumo fazer esse levantamento para mostrar para os alunos justamente o quanto as notas recentes, desde que nós começamos a ter o francês e principalmente o espanhol sendo mais levado a sério na avaliação e na prova como um todo, porque assim, o francês ele se recomenda por si só, ninguém precisa levar o francês a sério. Quando uma palavra tem 3 acentos, tu já leva essa palavra a sério e esse idioma inteiro a sério sem tu precisar de grandes incentivos.
Quando tu cresce, indo comprar alfajor na fronteira e cantando música da Shakira, a coisa já não desce da mesma forma, né? E nós percebemos, especialmente desde 2018 para cá, que nós começamos a ter avaliações mais criteriosas, mais no detalhe, nós conseguimos perceber que nas demais provas, e vejam bem, eu não estou dizendo que as demais provas sejam mais fáceis, não se trata disso, mas nas demais provas nós já encontramos um nível de notas que já está naquele, digamos assim, esquadrão que está lá na frente competindo mais com as maiores notas pelas vagas, nós já identificamos nesse esquadrão, nessa frente, notas muito parecidas em economia, em história, em direito, em português, em inglês. E ao longo dos últimos anos, o que Mariana e eu conseguimos identificar é justamente isso, que nesses últimos anos, nós tivemos prova de espanhol e prova de francês, as notas dessas duas matérias sendo bastante determinantes e fazendo até com que um candidato ganhasse 30, 40 pontos frente aos demais candidatos. Por quê? Diga, Mari. Só um detalhe, esses últimos anos, para dar um recorte temporal mais preciso, 2017, que foi o ano de adoção do atual formato de prova, não conta tanto, porque naquele ano eles assim, eles deram, digamos, fizeram uma avaliação de carência. Como eles Hum. sabiam que quando foi adotado o atual modelo de um resumo e uma versão, em 2017, eles não pegaram muito pesado em 2017, que era para não tocar o terror, digamos assim. Então, deram isso que eu chamo de avaliação de carência. E ainda Deram uma assim, para avaliação por espanhol, faixas de eles notas. foi mais progressivo, né, Mari? Se a gente for olhar, o francês, eles começaram a sair da carência, para usar Em a analogia da Mari. 2018, já meteram o sarrafo. Exatamente. E o francês, isso foi mais rápido, mas em espanhol foi uma coisa que começou a vir aos poucos, né? E nós conseguimos identificar isso, e por isso nós trazemos para vocês ao lado de espanhol e francês faz sim muita diferença, traz uma competitividade maior para vocês, ou tem o poder de trazer uma competitividade maior para vocês. Nós também trazemos essa questão de não, nós não estamos aqui, e eu sempre digo isso para os meus alunos, eu vou pedir licença para dizer isso para os da Mari também, nós não estamos aqui treinando ninguém para fazer uma prova, para ser o próximo Cervantes, o próximo Molière. Não é isso que nós queremos. E não é isso que a prova quer. A prova está selecionando diplomatas, futuros diplomatas. Então, o que vocês precisam é uma comunicação que seja eficiente, efetiva, objetiva e adequada para as necessidades de vocês. Então, um exemplo que a Mariana deu do Précisément é um exemplo que tem tudo a ver com as nossas aulas de fidelidade. O que que é fidelidade numa prova? E o que que é tu entregar um sentido de uma forma que tu não entregue o teu ponto ali, aquele 0,5 Exato. que vai fazer a diferença. Então, a nossa metodologia aqui no IDEG tá relacionada com isso. Não é eu fazer um lindo, maravilhoso texto com as palavras difíceis, com as palavras complexas. Como é que eu posso usar tudo isso que eu tenho à minha disposição da melhor forma possível, dentro de estratégias, dentro das capacidades que eu tenho, não é as capacidades que Mariana tem, não é as capacidades que Cris tem, é que eu tenho para fazer, para tudo aquilo que eu colocar no papel seja uma escolha o máximo consciente possível para me beneficiar e não me prejudicar. Acho que é mais ou menos isso, Aliás, né, Mari? não, total. E aí você falou de uma coisa importante que foi complexidade. É muito, muito aquém dessa questão de escrever com qualquer ambição de estilo, ou de qualquer Exatamente. aspiração literária, muito aquém disso. Ainda tem outra coisa, tem uma chave muito importante a ser virada, e isso que é a visão de conjunto do concurso conta muito. Você vai estar estudando para a terceira fase, certo? Segunda fase, agora é a segunda fase. Então, isso significa que você vai estar estudando francês e espanhol ao mesmo tempo em que você estuda
HB, PI, HG. Eu estou mencionando essas porque são as matérias mais prolixas, direito também, quer dizer, todas. Por que que eu estou... PI, Economia. até, né, então você vai estar, você vai ao mesmo tempo conciliar o estudo dessas matérias. Existe uma divisão bem intencionada, mas a meu ver um pouco simplista, em matérias de conteúdo e matérias e idiomas, como se os idiomas fossem matérias de forma. Olha, no francês e espanhol não tem realmente nenhuma questão de forma, porque na versão a forma já é dada. E no Uhum. resumo, você não pode mexer muito com a forma, não, porque você tem pouco tempo. E antes de você sequer poder pensar, sonhar, cogitar, cuidar de forma, você tem que reconstituir o texto errando o mínimo possível. Então sobra muito pouco que se pensar em forma. Eu não me entendam mal. Eu amo forma, todo e qualquer professor de francês tem um extenso treinamento em forma. Eu já Hum. teve, numa fase anterior desse curso, eu dava 4 estruturas de parágrafos diferentes, de tanto que eu gosto de forma. Mas a prova atual não dá espaço para isso. E, além disso, voltando aí o gancho da complexidade que a Cris me passou, você está estudando para as outras matérias ao mesmo tempo. E nas outras matérias, claro, cada um de vocês aqui já deve ter ouvido falar, pelo menos, que o ideal é fazer a menor letra com a muge de ponta fina para espremer o maior número de palavras por linha e ter mais chance de acertar conteúdo, certo? Para os idiomas, você vira essa chave e você aumenta a sua letra, deixa espaços entre as palavras, Não porque para que separa, não espaço? faz separação silábica. Esquece separação É. silábica, até porque as nossas regras são incompatíveis entre si. A regra do Esquece. francês e a regra do espanhol, Hum. esquece. Pula essa parte, tira esse problema da tua vida. Hum. E faz a letra grande, deixa espaços entre as palavras e em vez de fazer as frases longas, complexas, cheias de coordenadas e subordinadas que você vai Tinha. fazer em PI, em HB e etc. Você em idiomas você vai fazer frases claras, simples, diretas, quase infantis, de tão Uhum. simples, porque são essas frases que você tem mais chance de escrever sem errar. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, Mari, que é uma Manda coisa ver, que Cris. botem os pontos. E botem bem colocado, que nem na época do vestibular, assim, que o professor do vestibular dizia assim: marca bem o ponto final, marquem os pontos. Porque esse Parece ponto besteira, né? parece besteira, né, Mari? É curioso quanto Ah, mas alguma eu não preciso desse conselho. Precisa. Você não, precisa. se você já fez a prova, você sabe o que você precisa. Se você não fez, é Exatamente. por isso que você acha que não Paragrafação precisa. também é uma coisa importante. Dê uma distância ali antes de iniciar. Bota ali. Diferencia ali em maiúscula e minúscula. Tudo isso tem que acontecer. Todas coisas muito importantes. Mas acho que agora nós podemos falar um pouquinho dos cursos, Mari. E aí o Claro, pessoal pode sim, ficar bem à vontade, né, para ir sim. nos interrompendo e nos perguntando. É, Mas vamos falar do que a gente tem a nós, oferecer a vocês nesse exatamente. sentido. O que 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 a nós gente preparou. planejamos para É, vocês, né? Nós temos o nosso tradicionalíssimo curso teórico, né, Mari? Que eu acho que é o curso mais tradicional da casa, sim. que é um curso mais longo. Maria, eu já te respondo, tá? Eu só vou. Ah, não. Tá. Não, A não, Maria tá pois é, comentando ela a está dica da letra. comentando. Essas são isso que é a vantagem de estudar com quem conhece o CACD completo. Um professor de idiomas convencional, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em te ensinar o idioma, as regras. Eu era assim quando eu comecei, especialmente antes de ter ido para as fases avançadas, né? Então, tem a dica de fazer a letra maior, tem a dica de deixar espaço entre as palavras, e a gente vai falar de rasura assim que a Cris terminar de apresentar os E cursos. eu agora me lembrei de uma coisa, que provavelmente é aquilo que nós mais fazemos em aula é dizer, olha só, isso é o que vocês não vão fazer.
tá? Agora nós Exato. vamos ver algo que vocês não vão fazer. É o que a gente Idiomas mais, preemptivos. o que a gente mais faz em aula. Ah, mas a gente jura que é tudo pro bem de vocês. No nosso curso teórico, onde nós começamos essa caminhada, ele é um curso longo, mas ele é aquele curso que nós gostamos de dizer o seguinte: se vocês querem, se vocês têm uma programação com pouco tempo, vocês fazem a parte básica do teórico e vocês conseguem sair do básico do francês e do espanhol, vocês conseguem fazer uma revisão e é isso que a Mari acabou de falar, uma revisão que ela pega o idioma que tu talvez já conheças, perdão, e leva esse idioma da vida real, sequestra esse pobre idioma que estava vivendo livre e feliz na vida real e leva ele para a condição de prova, que é outro mundo. E nós temos também a versão desse curso, é o mesmo curso, vocês vão perceber, que tem ali tudo que vocês podem possivelmente precisar para caso vocês queiram um mergulho mais imersivo no idioma. Porque nós acreditamos em nós darmos todas as ferramentas necessárias, ferramentas adequadas, ferramentas seguras, ferramentas testadas para vocês, na Mai, e ajudar vocês passo a passo nessa caminhada. Depois disso, nós temos o nosso teórico prático, que ele está passando por uma mudança de nome, né? Porque ele dava uma confusãozinha para os alunos, mas ele vai chamar desenvolvimento agora, que nós praticamente pegamos toda a teoria que nós aprendemos no teórico e aprofundamos isso para um nível mais, perdão da redundância, profundo justamente para que nós consigamos trabalhar a questão de prova, trabalhar resumo, trabalhar versão, Uhum. entender. Aí sim, aí começa um slide atrás do outro, né, Mari? Isso é o que tu não deve É. fazer, isso é o que tu não deve fazer, isso é o que tu não deve fazer. Mas a gente também mostra que tem o que pode fazer, né, Mari? Um comentário sobre essa questão do aprofundamento. É importante que isso fique claro. Não é aprofundamento de você ir além, aprender. É sempre dentro, muito confinado aquilo que cai em prova. Muitas vezes o aprofundamento em idiomas é repetir aquilo que você já sabe, mas de uma maneira que você possa aplicar com mais desenvoltura, de uma maneira mais direcionada. Não é aquele aprofundamento que você já tem, é porque os idiomas se aprendem por repetição. Então, muitas vezes você tem que passar e repassar para você poder usar aquilo de fato. Não basta soltar, ensinar e sair correndo. Isso não vai, você não vai conseguir usar em prova. Gente, eu vou fechar a câmera um instantinho que tem um bichinho preso aqui, eu vou soltar e volto já. Enquanto isso, a Cris fala do próximo curso. Um minutinho só. Boa sorte, Mari. E sobre essa questão que Mari falou, o aprofundamento, na verdade, ele é esse aprofundamento direcionado. Então, o que que nós fazemos? Nós pegamos aquilo que nós já vimos e nós começamos a aplicar isso à prova, a ver como é que nós estruturamos isso em prova, como é que nós desenvolvemos isso em prova. Depois disso, nós temos os nossos clássicos, cursos discursivos e intensivos, que são os cursos que saem quando nós já estamos com o edital, são cursos, cujo objetivo é fazer um treino mais intensivo para quem está prestes ali a fazer a prova. E por último, nós acabamos de lançar o nosso curso de exercícios, que são cursos que têm um objetivo de fazer um acompanhamento mais continuado e para fazer com que vocês façam exercícios e vejam e estejam em constante revisão também, porque uma das questões que nós percebemos muito é que quando vocês estão estudando para PI, para economia, para história, vocês, seja quem gosta de fazer caderno de estudos, quem gosta de retrabalhar o seu material, vocês costumam fazer revisão. E no espanhol e no francês, vocês muitas vezes deixam a revisão de lado e não se dão conta do quão importante a revisão também é para os idiomas. Então, o curso de exercícios, Mário, estava falando para eles aqui do nosso novo bebezinho Uhum. recém-nascido bebezinho, é justamente essa questão de nós
trazermos exercícios direcionados para questões importantes, significativas, que vocês erram ou que vocês vão, com as quais vocês vão se deparar frequentemente na hora da prova, mas também trazer a revisão para a vida deles, né, Mari? Que é uma ferramenta importante que às vezes acaba ficando para trás. Eu preciso falar uma coisa muito importante sobre exercícios, que é para esclarecer de vez um, um, um pensamento que não é muito construtivo que existe no estudo de idiomas para o CACD. As pessoas pensam, eu só preciso, o meu foco é o treino, o meu foco é treinar questão de prova. E aí nós temos um problema. O seu foco só pode, só deve ser treinar questão de prova quando você já tiver uma certa base gramatical. Então, se você ainda, se uma questão de geografia, você trocou, você se enganou, você escreveu PRODECER em vez de PP Cerrado, história verídica, mas mesmo assim você vai passar. E francês não perdoa. Você errou, se a banca perceber que você errou, ela vai te marcar e fim de papo. Então, não adianta você simplesmente, o meu foco é treino de questão de prova, porque você corre o risco de treinar o erro, ou você corre o risco de treinar muito. O que a gente vê acontecendo? Eu fazia muita questão em grupo de Telegram, beleza, você faz, e se você ainda tiver algum erro, isso não é um problema com o professor tal ou com outro professor. É que se você não, enquanto você não tirar alguns erros do seu caminho, erros de gramática, erros de ortografia, erros de concordância, além desses erros que eles atacam você, mas eles não são seus, eles Uhum. existem porque as outras línguas induzem. Enquanto você não tiver tirado esses erros do seu caminho, você não vai aproveitar o treino de questões tanto quanto você poderia, porque você vai repetir esses erros de maneira consistente. E o cérebro da gente, você repetiu, ele acha que é para decorar. O cérebro, ele não aplica esse filtro. Você manda, não, decora só o que é correto, o cérebro. O que for erro, você não decora. O cérebro não tem esse filtro. Então, você não pode, tem que ter em mente que se você sair treinando questão e você ainda tem problemas de base, lacunas de base, você vai estar treinando isso aí também. Então, o nosso curso de exercícios, ele tem treino de questões, mas ele tem exercícios para tirar do seu caminho esses erros que todo mundo comete. Em francês, o que é? Concordância de particípio, concordância de adjetivo, uso de artigos, uso de pronomes. A Cris também tem a listinha dela. E é por isso que esse curso é tão querido para mim. Eu vejo ele como a verdadeira democratização para quem não morou fora do Brasil, para quem não teve a chance de fazer a Aliança Francesa ou Instituto Cervantes desde a infância, para quem não tem dinheiro para pagar aulas particulares. Então, é por isso que eu gosto tanto do curso de exercícios e eu aposto tanto nele. É uma coisa importante isso, porque vocês puderam perceber muitas pessoas olham para o francês e pensam, ai, a grande dificuldade. E agora eu vou puxar a brasa para minha frase chavão que já ficou conhecida, Mari. Mas muitas pessoas olham para o francês, às vezes até para o espanhol, e só pensam nas palavras insólitas, né? Só pensam no, ai, meu Deus, naquela palavra que eu não. Meu Deus, como é que alguém conseguiu traduzir isso para o francês ou para o espanhol na prova do ano tal? Mas isso é. E assim, ó, eu tenho aulas inteiras em que eu pego cada uma das versões de cada um dos anos e conto quantas palavras tem e quantas são as palavras insólitas para mostrar para vocês que isso é muito pouco, né, Mari? Frente a todos os erros que vocês certamente vão cometer se vocês se descuidarem, que são esses aí que a Mari acabou de falar, que não são nada complexo. É pronome, é artigo, é gênero de substantivo, é concordância. E o curso de exercícios, o nosso caçulinha, ele tem esse objetivo também de reforçar
que grande parte dos erros que vocês cometem não tá lá na grande complexidade, tá na base. São erros básicos e não porque eles são fáceis, né, Masi? Mas porque eles são a base de toda a nossa construção do idioma. A palavra bizarra, a palavra esquisita, sabe qual é o seu grande segredo para lidar com a palavra esquisita, a palavra insólita, como diz a Cris? Não é decorar dicionário, não é nada disso. Assim, é não se desestabilizar, não é se, é quando aparecer uma palavra dessa no ano que você vai fazer prova e que você vai Exatamente. passar, apesar disso. Não Apesar é disso. se, é quando. Essa palavra absurda vai cair. Ou vocês acham que a turma de 2021, vocês acham que todo esse pessoal que passou sabia o que, que era abássida, califado? Não sabiam, mas na hora deram um jeito, porque o Hum. que importa, califado, caiu uma vez na história do CACD, nunca mais. Borboleta multicor, que caiu em 2023. O que caiu esse ano? Esse ano, eu nem lembro. É Eu posso impressionante como. comentar simplesmente, eu não preciso nem ir para o califado, eu posso simplesmente comentar que a palavra mais errada da prova de 2018, a prova do Edmundo, querido Edmundo Sete, foi ameixa. E a Mas não, prova a mais prova de errada. espanhol é mais horrorosa, E é a bem mais horrorosa. prova, Ameixa, a flor palavra na mais lapela. flor na lapela, a palavra mais errada da prova do texto do Minervino, que foi da prova de 2021, foi viúva. Então, assim, percebam, né, que às vezes a gente não acha que vai ser um desespero, mas porque a gente não foi ali nas regras de acentuação, às vezes, puxando a brasa aqui para minha viúva, né? Porque no espanhol, a viúva, o problema foi a falta de lembrar das regras de acentuação no espanhol, ou pelo menos da ausência desse acento em Uhum, específico, e como isso é muito mais significativo do que a palavra em si, que vai ser, como a gente já fez esse levantamento, né, Mari? 20 palavras uhum. potencialmente problemáticas, porque elas não são E, nem totalmente problemáticas, elas podem não ser. não, pois Depende de como, é, né? você se vira. E tem outro, por exemplo, caiu borboleta multicor em 2023, teve gente que botou insect em vez de papillon em francês. Pronto, resolvido. É Agora, maravilhoso. mas agora, querem que eu adivinhe uma coisa que vai cair na prova, na próxima prova? Pois eu adivinho, vai cair artigo. Artigo vai cair muito, vão cair vários por linha. Vai cair pronome relativo, vão cair praticamente em todas as linhas. Concordância vai cair Excessivo. várias por linhas. Então, é de verdade isso que eu estou dizendo. A palavra bizarra, você, o que realmente importa é que você não se desestabilize, não se assuste, não fique pensando, ai, meu Deus, não vai dar para mim esse ano. Vai dar sim. Você lida ali com aquela palavra, deixa em branco, depois volta, escreve qualquer coisa no lugar, mas não se deixe desestabilizar, desestruturar para não perder os pontos de tudo aquilo que você sabe e tudo aquilo que você preparou bem por causa de uma palavra isolada, que não vai definir a tua aprovação, E nem para o bem, nem curiosamente, para o mal. uma parte bastante significativa do nosso trabalho, em todos os nossos cursos, não só no nosso teórico prático, é justamente isso. Gente, vamos se acalmar, vamos olhar para isso aqui e vamos pensar como é que eu posso dar conta disso aqui. É. Sangue de barata, gente, muito mais do que francês e espanhol perfeito. É Você isso tá aí. lá, aparece aquela prova, você, nossa, meu nível não é desse. Não, seu nível não é desse, não precisa ser. Ninguém gabarita. Esse ano até algumas pessoas gabaritaram espanhol, né, Cris? Pela primeira vez na história, nunca antes nessa história desse país. Estou Francês, muito orgulhosa das minhas francês crianças, não. É, inclusive. francês não. Francês, eu digo a vocês, não, mas o francês não perdoa ninguém. O francês não perdoa ninguém. Eu Não, gosto não muito tem. quando a gente faz essas conversas assim, que eu sempre saio com uma boazinha. Mariana fica com toda a vilania para ela.
Pois é um milagre que eu não seja uma pessoa detestada, porque a matéria que eu ensino, mas enfim, voltando ao que realmente importa. Vocês não precisam achar que vocês têm que ter um nível excepcional para passar É nessa prova. dois. Vocês têm que ter um preparo básico e, principalmente, esse sangue de barata, esse sangue frio, de não se assustar, não se apavorar e ter certeza que você dá seu jeito ali, você organiza, não deixa a peteca cair e nada de síndrome de bom aluno, e principalmente de boa aluna, porque mulher é mais sensível a isso. Ai, não, eu vou colocar a palavra perfeita, essa palavra não está boa o bastante, essa Palavra perfeita é palavra não aquela que tu está. sabe escrever. É aquela que você tem certeza que existe e sabe escrever. Então, ai, mas a fidelidade ao texto-fonte. Sim, a fidelidade ao texto-fonte, ela não serve de nada se a palavra tiver um erro. Se a palavra tiver Exatamente. um erro, ela pode ser a palavra mais perfeita, mas você já tomou a penalização. Então, o ideal é que seja uma palavra que você conhece, que você tem certeza que sabe como se escreve, e em cima disso você faz o melhor que você pode. E no meu Não caso, que não ligue, seja portunhol. sim, né? Sempre é bom. Bom, então, a gente, a gente queria. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês têm para fazer a essa altura da live, que a gente já está aqui há uns 40 minutos? E a gente queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas, experiências de provas passadas que vocês gostariam de compartilhar, alguma coisa que vocês sempre sentiram falta nos cursos e queriam que fosse oferecido. Alguém? Porque, né, Cris, também isso é uma coisa que, para mim, eu sempre aprendi muito com os meus alunos, Com não certeza. apenas com a prova, mas com os alunos, porque o Inclusive, nosso. acho que grandes momentos das nossas aulas, elas surgem às vezes de trocas com os alunos, né? De considerações que os alunos trazem para nós e que a gente consegue, né, trazer para a turma como um todo, né? Pois é, essa questão, por exemplo, do espaço entre as palavras, isso me ocorreu depois de ver a prova da pessoa que tirou a nota mais alta na famigeradíssima versão de 2021. E eu vi a letra, eu vi esse espelho, eu vi a letra dessa pessoa e eu vi que tinha um espaço entre as palavras. E eu disse, gente, que coisa genial! Eu nunca tinha pensado nisso, mesmo já tendo feito prova. Aí eu disse, com esse espaço que tem entre essas palavras, fica muito claro, fica muito fácil para o corretor e para essa pessoa, se esquecer um plural, se esquecer uma concordância, tem um espaço ali para colocar. E não vou mentir para vocês, eu passei a usar quando eu fiz prova e muito me serviu, me serviu, me foi útil. Ah, olha aqui, a Maria Eduarda tem um comentário. Eu pretendo fazer o curso completo com o IDEG, mas continuarei fazendo aula de francês particular para continuar estudando conversação e pronúncia. Isso, né? Porque aqui, como a Cris falou, a gente não trabalha com comunicação normal entre seres humanos. O Nem um idioma, pouco. o idioma, ele é constrangido apenas ao que cai na prova. Até começar o curso do IDEG, que matérias eu poderia ir revisando na aula particular de francês? Ai, que bom que você gostou da live, Maria Eduarda. Então, sabe o que eu recomendo que você faça com a sua aula particular de francês? Coordenação dos tempos verbais. É, principalmente, como se usa em conjunto o passé composé e o imparfait na linguagem oral. Então, uma dificuldade que nós brasileiros temos no uso dos tempos verbais do passado é você saber quando você usa o passé composé e quando você usa o imparfait. Com o estudo do passé composé, você também é outra dificuldade. Qual auxiliar você vai aprender? Você vai usar com qual verbo? Então, tem toda uma categoriazinha de verbo. Tem os verbos de movimento, os verbos de mudança de estado, que você usa com o auxiliar être. E os verbos de ação, que é o grupo maior, que você usa com o auxiliar avoir. Então, essa é outra coisa que você pode revisar na aula particular de francês. E essa coisa nos leva à concordância.
A concordância, ela não vai ter tanto espaço no curso de conversação e pronúncia, mas só de você saber qual é o auxiliar correto para usar com cada verbo no passé composé e saber usar, saber a diferença de quando usar o passé composé e o imparfait, você já vai adiantar bastante. Ah, e o passé simple? Esquece o passé simple. Ele ainda não foi cobrado de maneira consistente em prova, ninguém jamais foi penalizado por não usar o passé simple em prova. Os próprios franceses não usam raio do passé simple na linguagem oral, porque ele é tão difícil que nem os franceses gostam. Você vai fazer valendo sua vaga? Enquanto a banca não puser no edital que ele é obrigatório, faz de conta que não é com você. Isso é uma coisa que Mari e eu acabamos aprendendo com a experiência, que é o que Mari falou agora há pouco da questão do espaço, de olhar para o espelho de prova. O bom e velho, olhar para espelho de prova, olhar para recurso, olhar para guia de aprovado e entender É, justamente essa questão que Mari repete com frequência. Existe um motivo pelo qual ela repete com frequência, que o idioma que cai na prova, ele se passar na rua pelo idioma que as pessoas civilizadas usam, eles nem se reconhecem, é né? verdade. Eles nem se reconhecem. Então, uma das coisas bastante importantes que não é para estudar o passessão. Não estude o passessão. Não, 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 Maria Eduarda. Não, Para quem a é, internet travou, não não, estude o não. passessão. E fiquem todos tranquilos, fiquem tranquilas. Quando vocês chegarem no Instituto Rio Branco, olha, os professores de línguas do Instituto Rio Branco são maravilhosos, são incríveis. Então, vocês vão falar dentro do, e os cursos são todos voltados para a fala. Então, aguentem esse recorte bizarro, totalmente antinatural que eu e a Cris fazemos nos nossos cursos, porque é só até vocês passarem. Depois que vocês passarem, vocês vão voltar a estudar idiomas para se comunicar com seres humanos em situações normais da vida humana. Prometemos. Malu pergunta para nós, como funciona o teórico extensivo? Se a gente puder explicar como é que funciona, quais são os conteúdos e qual é a estrutura do curso. Tu queres começar, Mari? Não, começa você, Então tá. depois eu falo. Atualmente, a estrutura do curso teórico funciona assim. São 30 aulas ao vivo. O horário de Mari era às quintas-feiras, mas mudou, Terças. terças-feiras, mas o horário ela alterou recentemente por motivos maravilhosos que todos nós conhecemos. E o Mas teórico de as aulas continuam sendo ao vivo, mas às continuam sendo ao vivo. Isso é quintas. uma coisa que a gente não abre mão, né, Mari? É Teórico muito ser ao importante. vivo. E as de espanhol são às quintas. Então, nós temos 30 aulas que são ao vivo, que essas são as aulas em que a gente vai trazer para vocês aquele conteúdo gramatical mais intenso. E aí nós temos entre 8 e 12 aulas gravadas, que são aulas que vão complementar esses estudos. No meu caso, eu uso essas aulas para fazer comparação, explicação, análise de provas anteriores, conversar sobre o que que é fidelidade, fazer comparação de prova, o que que funciona, o que que não funciona. E Mari usa também para trazer revisões, né, de pontos mais significativos. O teórico, ele basicamente ele vai misturar exercícios iniciais ou de revisão para quem é de revisão, inicial para quem é de inicial, junto com essas questões de gramática. Então, para quem nunca viu uma aula de espanhol na vida, uma aula de francês na vida, vocês conseguem sim acompanhar o espanhol e o francês nesse recorte não civilizatório que nós fazemos, que é justamente de direcionamento para a prova. Então, nós olhando para tudo que nós temos, né? Porque se vocês já leram um edital do nosso concurso, vocês já viram que a parte ali de francês e espanhol, ela não é muito assim explicativa sobre o que que cai na prova de espanhol e na prova de francês. Então, nós, com acesso a todos os materiais dos quais nós dispomos, nós
criamos ali um cronograma que envolve, basicamente, artigos, pronomes, preposições, tempos verbais, coordenação. E aí nós vamos trabalhando isso, né, de forma, digamos assim, do mais essencial que a gente precisa ver primeiro até o mais complexo para ir, né, conseguindo aos poucos trazer vocês para dentro da tarefa de desenvolver competência para um resumo e desenvolver competência para versões. Mais ou menos isso, né, Mari? Resumindo, gramática de base, ortografia de base, análise de provas, vocabulário e repertório de erros passados e como isso cai na prova. As Buscar. aulas teóricas com exercícios de apoio, exercícios de gramática e mais no finalzinho do curso eu costumo colocar algumas questões de treino, versões de treino, resumos de treino, só para vocês começarem assim, para ser a bicicleta de rodinhas de questão de prova. Ah, tem uma. Ah, Júlia Cruz está aqui. Oi. Quando as turmas começam, Júlia, as turmas já começaram. Aí, gente, eu Isso, tô. as turmas já começaram e, Júlia, eu moro no Rio Grande do Sul, então, salvo hecatombes climáticas que acontecem cada semana, as aulas de espanhol são sim, sempre quintas-feiras às 14h30. E sim, todas as aulas ficam, elas são gravadas ao vivo, mas elas ficam disponíveis para Ficam. vocês na plataforma, junto com todos os materiais que nós disponibilizamos. E tem também o grupo de WhatsApp, que é por onde todas as nossas dúvidas que não são inéditas, vocês podem se esforçar, mas vocês não trazem dúvidas inéditas, acabam É. chegando para nós. Tragam as dúvidas de vocês, sempre mandem as dúvidas. É muito importante que vocês mandem as dúvidas e sempre fica uma pessoa, eu tenho vergonha de mandar minha dúvida, porque minha dúvida é boa, eu prefiro boba, eu prefiro mandar no privado. Puxa, eu te peço, não faz isso não. Manda a tua dúvida no grupo por dois motivos. Primeiro, tua dúvida sempre, sempre, invariavelmente vai ajudar mais gente no grupo. Segundo, não existe dúvida boba. Eu sei que o CACD é massacrante, o CACD é cruel, o CACD faz você sentir que você não sabe nada, mas o espaço da sala de aula é controlado e seguro. O meu trabalho, o trabalho da Cris é ajudar vocês, é atender vocês. As dúvidas que vocês têm são o nosso trabalho. Sempre serão, nunca nenhuma dúvida vai ser tratada sem o maior respeito, a maior consideração, e vocês vão estar ajudando a gente a ajudar os colegas. Então, por favor, mandem as dúvidas e tirem da cabeça que a dúvida é boba. Agora, uma coisa que é importante dizer sobre as dúvidas é que Mariana e eu não somos pessoas assim que deixamos de ser honestas com vocês. Então, se a gente disser para vocês, olha, a sua dúvida, maravilha, vamos responder, vamos dirimir essa questão, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esquece isso para a prova, porque isso não tem lugar na prova. Então, sim, uma das respostas para as dúvidas de vocês também pode ser essa, porque o nosso trabalho também é pegar um idioma lindo e perfeito que funciona maravilhosamente no mundo real e colocá-lo dentro da caixinha do CACD, que é um planeta à parte, né? A próxima turma E será aí, apenas em outubro. Eu não sei dizer quando começam as nossas próximas turmas, Júlia. Nós estamos atualmente na aula de. A nossa semana agora é a nossa semana de 15. Então, e eu acho que eu estou um pouquinho. A sua 15 tá na 15. Deixa eu ver quando é que eu estou no teórico. Desculpa, gente. Geralmente eu sei isso de cor, mas esse período está um pouco agitado, digamos assim. é que eu tô sempre com as minhas Ah, tabelas, né, Mariana? não, mas é isso mesmo. Não, eu também estou na aula 15. Estamos sincronizadas, Tá é isso mesmo. vendo? A gente está na aula 15, então a gente, sim, a gente só começa, Júlia, o próximo teórico só vai começar depois que esse acabar. É, que vai ser, acredito que mais umas
mais algumas semaninhas, mais umas 12, 13 semaninhas. Mas assim, Júlia, o que que acontece? As aulas ao vivo, tu podes ver as próximas, né? As Sim, você não. anteriores é que tu terias que ver gravada. Júlia, você tem uma base nos dois idiomas, né? Júlia Cruz, eu acho que você é a Júlia Cruz que eu acho que você é. Então, eu acredito que você não teria nenhum problema para acompanhar, sem ser da primeira aula. A Tem, menos que tenha uma homônima, porque tem outra Mariana Lima que é candidata. é Mas verdade. aí, se você for a Júlia Cruz, que eu conheço, eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade em acompanhar nem francês e espanhol se você entrar agora, em qualquer A uma gente das conhece por turmas. nome e por caligrafia. Exato. E outra questão, às vezes tem que parar e olhar essa questão de cronograma, porque dependendo do nível de preparação de vocês, talvez, acho, ó, ela é uma homônima. Pois é, não, depois que eu vi que tinha uma Mariana Lima homônima, eu agora sempre faço a pergunta. Mas tudo bem, Júlia. De toda maneira, mesmo que você. Por que que você não experimenta? Eu acho que você poderia ver no passe livre. Seu francês é do zero, o seu espanhol é do zero, como é que é? Porque dependendo de. Ah, você tem C1? Então entra. C1. Ah, se você tem C1 em francês básico, básico é o quê? A1, A2? Então, então eu acho que você consegue se. Ah, então eu acho que você consegue se garantir, sim. Eu acho que você consegue pegar o bom no francês, no espanhol, essa até eu respondo em nome da Cris, certeza. Certeza, No francês, certeza, porque se a pobre Júlia tem um C1, o que a gente vai ter que fazer é dizer para a Júlia, querida, todo esse maravilhoso espanhol lindo que tu aprendeste para a vida real, então, vamos colocar ele dentro dessa caixinha aqui, que é bem pequenininha, e é isso que nós vamos usar a partir de agora, que o grande trabalho que nós temos e muitas vezes, né, Mari, nós lidamos com alunos que têm uma vivência no estrangeiro bem grande, e eles pensam, não, eu domino, né, eu, é, eu tenho, às vezes até gente que tem dupla nacionalidade, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou luxemburguesa, eu sou francesa, eu sou espanhol, só que o idioma com o qual a gente trabalha na prova não tem nada a ver com a pois vida é, real. E é, aí, grande parte do nosso trabalho é justamente fazer esse direcionamento, né, de um verdade. idioma completamente usável na vida real para algo que é só nosso. É só do CAC, mas é isso, o recorte da gente é impiedoso. Se vai ser útil para a prova, a gente ensina, se não vai, a gente descarta sem dó nem piedade. Exatamente. Mas mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Ah, que bom que te respondemos, Júlia. Mais alguma? Ah, que Ah, bom que muito você gostou, obrigada, Maria querida. Eduarda. Estamos aqui para isso, né? Como diria o seu barriga Obrigada. nos episódios do Chapolin, estamos aqui para isso. Ah, muito obrigada, Maria Eduarda, muito gentil. Pois inclusive por isso vocês conseguem ver que ninguém Te melhor que agradeço, Mariana te Lima agradeço. para entender muito bem como é que se equilibra todos esses pratinhos, né, que vocês estão equilibrando por aí. Isso é uma das coisas que a gente tem muita consciência, que é o quanto vocês têm de conteúdo para aprender. E por isso nós tentamos trazer o nosso conteúdo para vocês da melhor forma possível, para que ele não seja um obstáculo, para que ele não seja um peso, para que vocês consigam olhar para ele e ver como esse aliado que nós comentamos para vocês que ele pode ser e dar abrir aquela diferença positiva para vocês. Eu acho que é isso, então, pessoal. E nós vamos encerrando por aqui, que Mariana Lima tem que jantar, imagino eu, né? Olha, eu agradeço muito a presença, o interesse, a atenção de todos vocês e nós estamos à disposição
Espero poder contribuir, esperamos, tá, para a aprovação de cada um de vocês que estão aqui também. Podem contar com a gente. E se tiverem dúvidas, perguntas, algum esclarecimento, depois de vocês perguntar, eu esqueci de perguntar outra coisa, entre em contato, podem perguntar pelo perfil do IDEG, quem tiver o WhatsApp da gente pode perguntar também, que a gente sempre vai estar à disposição para ajudar em tudo que for possível, tá, pessoal? Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bons estudos, bom descanso, também é importante. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, Boa semana para abraços e bons todos. estudos. Tchau, pessoal.